Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos Cesaiga, de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Dando continuidade à nossa série sobre a República Democrática, aquela república, naquele período da nossa república, que se inicia no finalzinho da ditadura do Estado Novo, ali mais ou menos em novembro, dezembro de 1945, e termina em 1964, no golpe civil-militar que depôs João Goulart da presidência. No último vídeo, o primeiro dessa série, nós gravamos, nós falamos sobre a Constituição de 1946, que é a Constituição que vai reger o nosso país durante esse período que nós estamos falando. A Constituição que vai resgatar, vai trazer de volta os direitos individuais, as liberdades, a divisão dos poderes, tudo aquilo que o Estado Novo, que a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, havia abolido de direito, de liberdade, foi restaurado na Constituição de 1946. Para fazer uma Constituição, é necessário convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. É necessário que se reúna constituintes no Congresso e discuta os artigos, como o Brasil vai se organizar, as leis, quais são os direitos, as liberdades, o que o cidadão brasileiro pode, não pode fazer. Tudo isso os constituintes, que são eleitos pelo povo, eles vão elaborar nessa Assembleia. Nós vimos também no último vídeo que a Constituição de 1946 ela foi promulgada. O que é isso? Promulgada quer dizer que uma Constituição ela foi discutida, foi debatida, ela foi votada pela Assembleia Nacional Constituinte e, após todo esse trâmite democrático, ela começou a entrar em vigor. Então, no período da República Democrática, nós temos a Constituição de 1946 amparando as nossas ações, amparando legalmente as nossas ações. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aí na nossa série, tá na playlist aqui do nosso canal, beleza? Então nós vamos hoje falar do primeiro governo desse período. Nós vamos falar que o presidente, que foi eleito democraticamente pelo voto popular, era um cara já bastante conhecido. Apesar do fim da ditadura do Estado Novo, nós não temos uma ruptura, não tem um rompimento total com o período anterior. Por exemplo, o presidente que foi eleito no finalzinho de 1945, foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E ele era um cara conhecido, porque ele já havia sido ministro do Getúlio Vargas. Então ele tinha participado de uma forma efetiva do período da ditadura. Ele foi ministro do Getúlio Vargas. E isso demonstra que o velho ditador, Getúlio Vargas, mesmo saindo do poder, mesmo deixando o campo político, ele ainda exercia uma força muito grande no eleitorado. Eleitorado esse que reconhecia Vargas como sendo o pai dos pobres, o cara que deu os direitos trabalhistas. Eles não viam Vargas como ditador, eles não viam Vargas como um cara que governou o Brasil de uma forma ditatorial. A maioria da população, os eleitores em 1945, enxergavam Getúlio Vargas como se fosse o cara, ele que deu os direitos trabalhistas, ele que estava perto do povo, falava diretamente com o povo, trabalhadores do Brasil, na Rádio Nacional, na Hora do Brasil, que ele vai criar. Então, o eleitor não via o Getúlio Vargas como um ditador. Então, o Vargas, nessa eleição, a primeira eleição após o fim da ditadura do Estado Novo, vai demonstrar esse poder que o Vargas ainda exercia sobre os brasileiros. E o eleito vai ser o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E ele vai governar o Brasil de 1946 até 1950. Naquela época, o mandato presidencial era de 5 anos. Hoje, o mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito, quem está no poder, para mais 4 anos. E naquela época não tinha reeleição. Se um presidente, por exemplo, o Dutra, ele cumpriu os 5 anos de mandato dele, se ele quisesse voltar ao poder, se ele quisesse passar
por uma nova eleição, ele tinha que esperar o mandato seguinte passar para depois ele se candidatar. Né? A emenda constitucional que instituiu a reeleição no Brasil, ela é de 1997. Né? O Fernando Henrique Cardoso ele foi o primeiro presidente a ser reeleito, né, pelo voto popular. Então, o governo Dutra, né, depois de ter feito toda essa introdução, o governo Dutra, né, ele vai começar a governar, né, tendo que, né, governar de uma forma democrática, né, com imprensa livre, com a oposição, né, atuando no Congresso. Né, só lembrando que nesse período nós temos também o retorno dos partidos políticos. Né, nós temos o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, a oposição, né, vai ter a UDN, né, a União Democrática Nacional, que vai, né, fazer críticas, né, aos presidentes, né, que não eram, né, da UDN. Né, o Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito, né, pelo PTB, né, de Getúlio Vargas. O Dutra ele vai fazer um governo, né, e é interessante a gente perceber isso. Né, ele vai fazer um governo democrático, né, um governo livre, né, um governo baseado na Constituição de 1946. Além disso, né, em 1947, né, o mundo vai começar a viver a Guerra Fria, né, que é o conflito, né, ideológico envolvendo Estados Unidos e União Soviética. E os países naquela época, né, em 1947, eles tinham que escolher. Ou estava do lado dos Estados Unidos ou estava do lado da União Soviética. Ou era capitalista ou era comunista. Dutra optou pelo lado dos Estados Unidos. Ele optou pelo lado do capitalismo. Então, isso vai acabar gerando uma consequência, principalmente na política, porque ao optar em ficar, né, do lado dos Estados Unidos, né, do lado do capitalismo, automaticamente o que era ligado à União Soviética, o que era ligado ao comunismo, né, deveria ser, né, retirado, colocado na clandestinidade, perseguido, e é o que aconteceu. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, partido esse que tinha ligação direta com Moscou, e, né, os políticos, né, os parlamentares comunistas tiveram, né, os direitos políticos cassados. Um deles foi o Luiz Carlos Prestes, né, que foi muito bem eleito nas eleições ali no finalzinho de 1945, ele foi eleito senador, né, e ele teve o seu mandato cassado. Então veja que, né, a história geral, né, interferindo na história do Brasil. Outra coisa interessante do governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra foi um plano de governo que ele fez, né, que é o famoso Plano SALT. Não quer dizer que todo mundo ficava pulando, não. O Plano SALT, né, tem esse nome, essa sigla, né, que são as áreas da sociedade onde o governo iria investir. Né, tem a saúde, alimentação, transporte e energia. Então, essas áreas elas receberiam investimentos do governo. Né, a área da saúde, né, cuidar da saúde do povo, a alimentação, ou seja, a comida, né, o transporte, né, para interligar o Brasil, a energia, né, a construção de usinas, né, para gerar energia. Então veja que o governo, né, o governo Dutra, ele né, escolhe nessas áreas para poder atuar e gerar o investimento. Na economia, né, o Dutra ele vai até tentar, ao contrário do Vargas, né, o Vargas que foi estatista, nacionalista, ele vai tentar, né, abrir o mercado do Brasil, na economia brasileira, para os produtos externos, né? Principalmente por conta dessa opção pelo capitalismo, essa opção de estar do lado dos Estados Unidos, né, favoreceu a importação de produtos norte-americanos, né, produtos europeus também, porque após a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo estava se reconstruindo e as indústrias europeias também estavam voltando à sua produção, né, estava voltando a produzir. E o Brasil, então, né, ele trata de importar esses produtos. Né? E isso vai acabar gerando uma dívida, o Brasil vai começar a dever dinheiro lá fora, né? A dívida externa vai crescer. Né? Então, como, né, a abertura, né, não deu certo, então o Dutra, né, ele volta, né, a apoiar a indústria aqui dentro, a indústria brasileira, como também fazia Getúlio Vargas. Né? E, né, para finalizar, o governo Dutra,
né, o governo o Brasil, melhor dizendo, né, vai ser o país, né, que vai sediar a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a Copa de 1950, né, a famosa Copa, né, que o Brasil perdeu, né, para o Uruguai, né, por 2-1, gol do Didier, né, o Brasil com empate poderia ser campeão, acabou perdendo, né, o jogo, né, a final do Maracanã, o famoso Maracanaço, né, e o governo Dutra, né, ele vai investir muito, né, vai gastar muito dinheiro, né, com a construção de estádios, né, as obras públicas, né, e vai aumentar, né, os gastos públicos, certinho? O governo Dutra se encerra em 1950, quando nós temos novamente eleições presidenciais diretas. Então, né, seria a segunda vez depois do fim do Estado Novo que o povo ia às urnas, né, escolher o próximo presidente. Adivinha quem foi o eleito? Ele mesmo. Eu voltei agora para ficar. Getúlio Vargas voltou. Getúlio Vargas ele foi eleito, né, democraticamente pelo voto popular, ao contrário, né, do período anterior, em que ele chegou ao poder mediante a Revolução de 30, dessa vez ele foi eleito democraticamente pelo voto popular. Mas o Getúlio Vargas II era Vargas II, nós vamos falar no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe, comente e não perca essa série que nós estamos fazendo sobre a República Democrática, de 1946 até 1964, beleza? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!